Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 7 de junho de 2025. Hoje nós vamos conversar sobre um tema ainda muito corriqueiro aqui nas postagens, nos comentários. Todos que perguntam como saber a minha missão. Eu não tenho como responder qual é a missão de cada um, porque não é a minha responsabilidade dizer você tem isso, você tem aquilo. Na verdade, a missão é uma escolha individual do seu livre-arbítrio e não é imposta. Como foi dito, é uma escolha. Então você escolhe a tua missão. Você tem muitas oportunidades. Eu diria um leque grande de oportunidades. A cada dia, a cada hora, a cada minuto, você tem escolhas. Mas eu poderia responder aqui numa frase que a missão de cada um de nós, cada um de vocês, é sempre a mesma. Encontrar o divino em você. Essa frase resume, em poucas palavras, a missão de cada ser humano e de todos os seres humanos, porque esta é a missão neste mundo, nesta escola de almas, chamado Terra. Nós viemos aqui com a luz e com a sombra dentro de nós. Viemos aqui limitados em termos de consciência. Uma limitação tão grande que somos submetidos ao véu do esquecimento. E como almas importantes e elevadas que somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos quem somos, não sabemos para onde vamos. É como uma criança perdida no escuro. Mas sempre tem uma restiazinha de luz que pode nos indicar a direção a seguir. Mas a missão de todos nós é a mesma: encontrar o divino que está dentro de nós. Então, viria outros questionamentos. Como encontrar o divino? O divino é a luz que está em você. Você é uma centelha de luz. Você é um átomo semente da fonte criadora. Então você tem essa luz. Mínima, mas tem. Uma luz, por mínima que seja, no escuro, é sempre uma referência. Então você tem a referência daquele pontilho de luz, que é para lá que você deve seguir. Porém, é preciso cuidar as armadilhas da terceira dimensão, das provas e expiações. A humanidade da Terra passou por longos milênios submetida a crenças impostas, não pelo alto, mas pelo lado da sombra, que é forte neste mundo. As crenças limitaram muito o caminho que leva a esse ponto de luz. Fizeram com que a humanidade acreditasse que Deus é um ser julgador e que devemos temê-lo, que nós não somos nada e que Deus é o Senhor de tudo, como se fosse no tempo feudal, aquele senhor que controlava uma comunidade inteira a ferro e fogo. As crenças limitaram tanto essa luz que a maioria de nós passou milênios sem saber qual a direção seguir. Essas crenças também, elas não são só religiosas, elas são conceitos também.
porque sempre fomos estimulados a competir entre si, aonde sobreviveriam sempre os mais fortes, os que se impunham com mais força. Muitas vezes, agindo de forma não ética, porque dentro daquilo que chamamos de ética existem os pilares da ascensão, que são o amor, a compaixão, o respeito. Mas para se ter sucesso na vida, era preciso pisar nos outros, não levando em conta esses pilares. Este era um conceito, e ainda é um conceito muito praticado por tantas e tantas pessoas, que acreditam que para subir, para se destacar, é preciso humilhar, é preciso pisotear, é preciso oprimir. E na verdade é um engano, porque aquele que tem o poder dentro de si, ele não usa contra os outros, ele usa para se elevar sem afetar quem quer que seja. Aquele que usa subir nas costas dos outros, pisotear os outros, oprimir os outros para se destacar, na verdade ele está demonstrando um atestado de incompetência. Usa as pessoas como degraus de uma escada para poder se elevar, subir. Sobe-se na escala da frequência sempre aquele que sabe usar o seu poder não contra os outros, mas em benefício de todos. Sair dessas velhas crenças é o primeiro passo para encontrar o divino em você. Permitir-se ao novo, sim, depois de vencer essa etapa, desenrolar-se dessas correntes opressoras das velhas crenças. Permita-se então ao novo, ao infinito, aquilo que realmente eleva, aquilo que te conduz numa frequência de consciência sempre mais elevada, expandida, porque é preciso levar em conta que você não é um corpo humano, você é uma alma, e essa alma é a tua consciência que está neste corpo. Ao desencarnar a alma, o corpo perece, mas aquela consciência que é a alma permanece viva em outros corpos sutis, etéricos, em outras dimensões de frequência. E esta consciência retorna para outras experiências futuras para se aprimorar cada vez mais. Este é o caminho das almas que estão aqui neste planeta escola. Então permita-se ao novo, ao infinito, permita-se viver as experiências que elevam o nível de consciência dentro daquilo que é ético. Porque aquilo que é ético é também divino. As leis maiores, que são as leis da criação, dos mundos, das humanidades, elas são sempre éticas, são perfeitas. Elas permitem que se trabalhe a matéria escura em todos os lugares para elaborar criação na luz. Mas ela condena de uma forma decisiva as falhas quando se abusam dessas leis maiores. É por isso que há uma grande transmigração de almas de planetas para planetas, de planetas para estrelas e vice-versa. É uma reciclagem. Quando a alma não está no nível de consciência para se elevar, ela precisa experienciar mais uma temporada naquela condição de consciência inferior. E quando a sua casa planetária ou estelar sobe de nível de frequência,
essas almas precisam migrar para outros lugares, outros mundos, ainda condizentes com aquela frequência que permanece naquela consciência, naquela alma. Por isso, de tempos em tempos, as humanidades de determinados mundos passam por um período de transição, de ascensão. É a classificação de quem está pronto. É a classificação que foi também chamada de separação de joio e trigo, onde aquelas almas que encontraram o divino dentro de si sobem um degrau da evolução, passam para um mundo acima em termos de frequência. No caso agora da Terra, sai de um mundo de provas e expiações e segue adiante na sua evolução num mundo na condição de mundo de regeneração, onde já não haverá mais a dor e o sofrimento como balizas para direcionar aquelas almas que às vezes não sabem o caminho a seguir. É preciso também, neste momento de ascensão, compreender este passado que cada um viveu, experienciou neste planeta escola. Os erros e os acertos foram apenas instrumentos para direcionar as almas da Terra para encontrar o divino em si. Muitas vezes já falamos aqui que não existem erros. É apenas uma forma de expressão. Existe apenas oportunidade de aprender. Os erros, às vezes, são os nossos melhores mestres, porque é no erro que se aprende a não repetir mais aquela ação, porque as consequências ficam gravadas no nosso corpo etérico, na bagagem de alma, os registros que a alma carrega em si. São experiências que muitas vezes, inclusive, se transformam em traumas futuros, porque foram experiências que muitas vezes, na insistência em continuar praticando aquelas experiências danosas, causaram muita dor e sofrimento na recapitulação daquelas atitudes, daqueles atos, nos resgates daquelas ações mal sucedidas. Por isso, muitos de nós ainda temos traumas, que são energias, memórias de dor e sofrimento, que cada um passa no momento que faz o resgate daquela má ação. Compreender o passado e dizer para si mesmo, sim, tudo foi aprendizado. Foram lições duras, mas que me trouxeram até aqui, que me conduziram neste caminho da ascensão. Não fossem aquelas experiências, quizá onde eu estaria agora. Então é preciso olhar o passado com carinho, com amorosidade, sem culpa, sem medo e sem mágoa, sem ressentimento. Elevar-se no nível de consciência como um ser ascensionado. Uma alma que ascensiona através das suas vivências numa escola como a Terra, que conhecemos muito bem. Compreender o passado é abrir o caminho, é abrir as portas do futuro. Sem compreender o passado, ficaremos presos naquelas frequências que ainda precisam ser aprimoradas, elevadas. Porque tudo é frequência. Elevar a frequência é elevar a consciência. Porque nos permite o entendimento, a aceitação e o passo adiante. Compreender também as leis divinas, as lições que elas nos proporcionam. Porque as leis divinas são regras não impostas
mas que nos auxiliam a manter-nos no caminho da luz. Desrespeitar as leis divinas é trilhar o caminho que faz muitas voltas, muitas curvas, que nos leva a subidas íngremes, a vales espinhosos, a pântanos e estradas pedregosas que atrasam a nossa caminhada. Compreender as leis divinas nada mais é que aceitar cada situação que nos ensina e nos mostra o caminho. São como aquelas flechinhas que indicam uma trilha numa mata. Uma simples flecha, um desenho, uma pintura numa árvore, nos mostra o caminho seguinte. São indicações, são sinais, são indícios. Para onde eu vou? Qual a direção eu devo seguir? As leis divinas nos permitem e nos proporcionam a cada dia, a cada hora, que possamos ver esses sinais. Sem as leis divinas, nós andamos em círculos e não vamos a lugar nenhum, porque repetimos e repetimos o mesmo trajeto, a mesma lição, as mesmas atitudes, os mesmos atos, os mesmos erros, se é que assim podemos dizer. Para encontrar o divino em você, também é preciso desapegar das paixões. A consciência não se eleva enquanto ela está presa a paixões, porque as paixões são sentimentos egóicos. E vamos aqui dizer que paixões não é apenas aquilo que nós conhecemos quando éramos adolescentes, que nos apaixonávamos por no caso dos meninos, por uma menina ou vice-versa, uma paixão muito forte que fazia um buraco no estômago, como se dizia na época, um vazio. Aquela paixão fulminante que queria porque queria a aproximação daquela outra pessoa, porque era como uma fome que não se saciava, uma sede que não se saciava, porque é atração. Atração para que haja realmente a aproximação de um homem e de uma mulher, que nós já falamos aqui tantas vezes, e sem essa paixão, de sentimento amoroso e de atração, talvez as almas teriam dificuldade de reencarnar, porque não haveria a formação de um núcleo familiar. Mas não é aquela paixão que falamos aqui agora. Nós falamos aqui das paixões que não são necessárias. Não são as paixões afetivas, então. Embora também devemos compreender que paixão não é amor. Amor é uma dedicação especial que a gente consegue ter em relação a outra pessoa. Um amor incondicional. A paixão é apenas um fogo que sobe rapidamente como um fogo de palha, mas também se termina rapidamente. Então, mesmo a paixão afetiva, ela precisa ser compreendida e desapegar-se. Mas tem outras paixões que ainda atrasam muito a elevação da alma. São as paixões que realmente impedem de encontrar o divino em você. Vamos falar aqui das paixões do dia a dia. As paixões, por exemplo, esportivas, onde as pessoas brigam, se digladiam como numa guerra, em favor de um resultado que é preciso conquistar a qualquer preço. Antigamente tinha-se esportes que chamavam-se olímpicos, onde não havia interesses nenhum.
Era apenas uma demonstração de qualidade que cada um tinha dentro de si. Então, aquela habilidade de praticar um certo esporte, por exemplo, era inato e cada um demonstrava. Hoje não, hoje tudo é controlado, tudo é guiado, tudo é conduzido a preço de ouro, interesses. Essas paixões, de fato, elas impedem que cada um encontre o divino em si. As paixões políticas, da mesma forma, pelo poder, pela ganância, pelo desejo insaciável de domínio, de controle. Isso é paixão. Porque se fosse um amor no lugar da paixão, seria completamente diferente. Aquela pessoa que ocupa um cargo, ela estaria lá a serviço. Só pelo fato de estar a serviço já seria gratificante, prazeroso. Poder contribuir, dar a contribuição, é isso que a alma precisa. No entanto, envolvendo-se numa paixão ferrenha de poder, esta paixão corrói toda a consciência boa que está ali naquela alma e cria uma muralha que impede de encontrar o divino dentro de si. As paixões ideológicas, da mesma forma, porque eu gosto disso, não gosto daquilo, então todo mundo tem que seguir a minha vontade, a minha paixão, porque eu acho que a vida tem que ser desta forma e não pode ser da outra, então é uns contra os outros, as paixões. Que criaram, inclusive, em todos os tempos, as batalhas, as contendas, as guerras. Exercer o seu poder sobre os outros é um sinal sempre que a paixão está descontrolada. Porque aquele que não tem a paixão do controle, o desejo do controle, ele pode então ter espaço para exercer a sua condição amorosa, compassiva e respeitosa. E isso engrandece a alma, isso abre o campo energético e um campo de luz para que a alma possa seguir o caminho sem erro, sem engano. Temos também as paixões financeiras, porque o dinheiro ainda é uma marca, um brasão de poder. Mal sabem as pessoas que têm as paixões que, ao desencarnar, a alma não leva nada, a não ser as suas ações, boas ou más. E é isso que vai determinar todo o caminho em diante no além-túmulo e nas futuras reencarnações. O dinheiro é apenas um mecanismo de troca para que haja um certo equilíbrio entre aquele que trabalha e aquele que consome, entre o trabalho e o consumo, para que não haja abusos. Então o dinheiro é uma moeda de troca. Alguém produz, outro consome, paga para aquele que produz ganha o seu dinheiro, compra outras coisas que não produz. E assim vai se fazendo o círculo do sistema da produção e do consumo, porque ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda precisamos dos serviços, dos produtos, do trabalho e do dinheiro. Mas a paixão desenfreada pelo poder através do ter nos desvia do caminho que faz com que possamos encontrar o divino dentro de nós. Às vezes as pessoas perguntam: como eu posso saber a minha missão?
Eu acho interessante porque muitos ainda acreditam que a missão já está definida e que está escrita em algum lugar e é preciso encontrar esse papelzinho que está escrito lá, aquela frase que diz a missão de cada um. Isso não é verdade. Por isso estamos aqui hoje dizendo: a tua missão é encontrar o divino em você. Como você vai fazer isso? Sendo o seu melhor cada dia. Não existe uma fórmula, não existe um caminho, um rumo, uma flecha que diz lá naquela direção para acertar o alvo. Você simplesmente pode ser todos os dias a tua melhor versão. Quando nós fazemos isso, é automático. A cada dia nós tornamos um pouquinho melhor, porque é como se fosse um polimento numa obra de arte. Cada aresta retirada, polida, vai dando a forma daquilo que queremos criar. Ser o melhor, mesmo que às vezes encontremos algumas dificuldades e damos algumas derrapadas, temos algumas quedas, é preciso levantar, sacudir o pó e seguir adiante e dizer: sim, desta vez eu caí, mas na próxima eu vou tomar mais cuidado. E assim vou seguindo o meu caminho, me melhorando a cada dia. Quando tem alguma decisão a tomar, tome a decisão sempre consciente naquilo que é bom para você e também para os outros. Quando há um termo comum entre ambas as partes, que seja boa para ambas as partes. Ser o melhor não é preciso fazer nenhum sacrifício, nenhum esforço. É como você vai, já disse tantas vezes, vai preparar algo, um prato de comida, por exemplo. Ser o melhor, capricha mais. Dedique-se com amorosidade àquela tarefa e você verá que vai sair um prato delicioso. Mas se faz de qualquer jeito, meio revoltado, meio indignado, meio sem paciência, sai uma coisa de qualquer jeito também. Não sai o melhor. Se você vai arrumar a tua cama, é preciso ajeitar as cobertas, os lençóis, os travesseiros. Coloque capricho. Arrume bem a coberta, que ela fique bem posicionada, não fique pendida para um lado, e fique amarrotada. Qual é a diferença em fazer bem feito e mal feito? O serviço é o mesmo. Então, fazer o melhor, ser o melhor, é sempre olhar aonde você pode ainda melhorar aquilo que já está fazendo, que às vezes já está bom, mas você pode fazer melhor. É o esforço, é aquele passo a mais, é aquele cuidado a mais. Fazer o seu melhor é sempre ter a intenção no bem. Lembrando que a intenção é a chave que cria a ação. Não existe ação sem ter a intenção primeiro. Então cuide das tuas intenções. Qual é a tua intenção? É fazer o melhor? Ou é tirar proveito de alguma coisa? Porque sempre que nós tiramos proveito de algo, alguém fica sem aquele pedaço. Por quê? Nós tiramos do outro. Por isso se diz tirar proveito. O certo é dividir as coisas em partes iguais. Cada um tem o seu quinhão dentro do seu mérito. Se eu faço o meu melhor, obviamente eu recebo o meu melhor. Lembrando aqui mais uma vez, que tudo que você faz, seja lá para quem quer que seja, você não está fazendo para os outros, está fazendo para você, porque a colheita disto virá para você. Isso é lei divina. Se assim não fosse, então sim, este mundo seria um mundo de Deus nos acude, como se diz, porque qual a regra iria manter a ordem?
cada um iria fazer a seu bel prazer, e quem pode mais chora menos, porque seria um mundo realmente muito difícil. Existem regras morais e éticas dentro das leis divinas, justamente para que a humanidade da Terra, vamos falar aqui desta humanidade, porque outros mundos podem ter outras regras. Aqui temos as regras para que as pessoas quase que sejam direcionadas para o caminho do bem. Olha, para se perder nesse planeta, como muitos se perdem, é preciso ser realmente mau caráter. Porque cada um tem uma consciência, e essa consciência é o seu guia, é o seu norte. Me diga aqui quem quiser, se de repente um dia fez alguma coisa sabendo que não era correto. Claro que às vezes vamos fazer uma coisa e não sabemos como fazer, mas a nossa consciência sempre vai dizer quando nós estamos no mau caminho. Se ela não diz nada, é porque aquela experiência ainda precisa ser agregada ao conhecimento dessa consciência. Então existe a primeira vez. Por isso temos tantas encarnações. A primeira vez que você roubou, a primeira vez que você matou, a primeira vez que você traiu, a primeira vez que você machucou alguém de propósito, também sempre tem a primeira vez. A primeira vez é a lição, mas depois, a segunda vez, cai quem quer. Ah, mas eu fiz em vidas passadas e agora não lembro. Você não lembra, mas o teu subconsciente sabe. Ou então me diga, você nunca matou ninguém nesta vida, mas você sabe que não deve fazer isso. Porque você já tem a experiência dentro do teu subconsciente. Não é porque os outros dizem, não é porque a lei dos homens diz que não pode. Você sabe que não pode. A tua consciência é o teu juiz. Porque você já passou pela experiência. Esta é a última encarnação dentro da condição de provas e expiações do planeta Terra. Estamos agora fazendo a limpeza final dessas memórias, corrigindo algumas coisinhas que ainda faltam, limpando os traumas, quitando alguns karmas, obviamente, e algumas lições que ainda faltam, mas é a encarnação decisiva. Por isso, a missão que você tem nesta vida é esta: encontrar o divino em você. E não adianta procurar fora de você, porque está lá dentro. Você sempre foi divino porque você é um átomo semente divino. Você saiu da fonte criadora do divino. Você sempre foi uma centelha de luz, mas veio aqui experienciar como é criar quase na ausência de luz. E agora, nesta encarnação, a tua missão é encontrar este divino que sempre esteve dentro de você e nunca esteve fora. Procuramos em todos os recantos, reencarnamos em cada quadrante desse planeta, porque dentro das centenas de encarnações, já vivemos todas as experiências em todos os lugares necessários. Em países diferentes, em continentes diferentes, falamos línguas diferentes, vivemos com pessoas diferentes, fomos diferentes em cada encarnação, para que esse divino que está em nós pudesse experienciar todas as possibilidades. E são essas experiências que vamos levar agora na ascensão. Essas experiências que vamos integrar com as nossas versões mais elevadas da nossa própria consciência. Vamos garimpar até a última encarnação, como agora, e levar na bagagem da alma todas as experiências adquiridas, experienciadas e vividas e sentidas. E quando chegamos no final agora desta encarnação, nós encontramos o divino que está dentro de nós e vamos nos integrar à nossa versão mais elevada que já está e sempre esteve no divino. Então,
O tema de hoje. Deixa aqui uma mensagem. Não busque fora de você. A tua missão não está num determinado ponto, numa determinada tarefa. Você não tem uma tarefa única. Você tem um campo aberto de ação. Livre de escolhas, porque você é livre para escolher o teu caminho, a tua direção. Mas ela sempre tem um objetivo: encontrar o divino em você. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.